Olá, pessoal do Me Salva. Continuando a nossa série de aulas de ondulatória, nessa aula a gente vai falar sobre o efeito Doppler. Olha só, o que é isso? O efeito Doppler, só para adiantar, é uma alteração aparente da frequência quando existe um movimento entre a fonte e o observador. Como assim? Olha só, vamos dizer que eu tenho aqui uma ambulância, por exemplo, ela está com a sirene ligada, então ela está emitindo um som. Aqui são as ondas de som, mas essa ambulância está parada. A ambulância que está emitindo o som é o que a gente chama, é o que a gente vai chamar nesse caso de fonte. E aqui eu tenho duas pessoas que estão ouvindo esse som. Esses aqui são os observadores. O que acontece é que essas ondas aqui, o som está se propagando, então está passando o som pelo ouvido das pessoas algumas vezes por segundo, com uma certa frequência, uma certa nota musical. Mas vamos ver o que muda quando, por exemplo, a ambulância começa a andar para frente. Olha só o que acontece. Conforme a ambulância anda para frente, de certa forma o que tu pode pensar que acontece é que como ela está avançando, as ondas aqui na frente da ambulância vão empilhar. As ondas estão sendo emitidas, estão avançando. Então, as ondas aqui na frente da ambulância meio que empilham, e as ondas que ficam para trás da ambulância, uma onda está fugindo da onda seguinte, então elas começam a ficar cada vez mais afastadas. Pensa agora o que vai acontecer no ouvido dessa pessoa que está na frente da ambulância. O que acontece é que, como as ondas estão empilhadas, vai passar mais ondas por segundo do que passava antes. As ondas estão mais próximas. Então, passa uma onda, logo passa a próxima, logo passa a próxima. Se está passando muitas ondas por segundo, para essa pessoa é como se essa onda tivesse uma frequência maior, porque passa mais ondas por segundo, isso é justamente uma frequência maior. Então, esse observador ia ouvir isso aqui com uma frequência maior do que a frequência que realmente está sendo emitida. Já essa pessoa que está do outro lado, como ela está em uma região onde as ondas se afastam umas das outras, passou uma onda, depois demora até passar a próxima onda, porque a fonte está se afastando dela. A próxima onda, tu pode pensar que está fugindo da onda anterior. Então demora até vir a próxima onda, vai passar no ouvido dessa pessoa poucas ondas por segundo, isso é uma frequência menor, uma frequência baixa. Então, essa ambulância está emitindo um certo som, mas quando ela está se movimentando, quem está nessa região ia ouvir uma frequência maior do que a frequência que realmente está sendo emitida, e quem está na outra região, nessa região aqui, ia ouvir uma frequência menor que a frequência que realmente está sendo emitida. Se vocês repararem, essa pessoa aqui está numa região onde existe aproximação entre a fonte e o observador. A ambulância está se aproximando desse cara. Então, quando existe aproximação entre quem faz a onda e quem está ouvindo ela, a frequência percebida vai ser maior que a frequência real. Já essa pessoa está numa região onde ela está se afastando da fonte, ó, a ambulância está se afastando desse cara. Então, quando existe afastamento entre quem produz a onda e quem percebe ela, a frequência percebida vai ser menor que a frequência original. O que significa uma frequência maior? Lembra que no caso do som, uma frequência maior, um som com uma frequência maior, o nosso cérebro interpreta como um som mais agudo. Então, essa pessoa aqui, que está na região onde a ambulância se aproxima dela, iria ouvir um som mais agudo que o som que realmente é emitido pela ambulância. Já essa pessoa dessa região iria ouvir um som mais grave, uma frequência menor é uma frequência, a gente interpreta isso como um som mais grave. Então essa pessoa iria ouvir um som mais grave, já essa pessoa aqui ouviria um som mais agudo. É por isso que, por exemplo, quando uma moto passa por ti, o som é diferente quando a moto está chegando perto de ti depois que ela já passou. Sabe aquele... Quando a moto se aproxima de ti, tu ouve um som mais agudo. Quando ela se afasta de ti, tu ouve um som mais grave. Por que o som da moto mudou depois que ela passou por ti? O motor é o mesmo, o som que sai dela é o mesmo. Mas por causa do efeito Doppler, que é o nome desse fenômeno aqui, quando a moto se aproxima de ti, tu está ouvindo uma frequência maior, ou seja, um som mais agudo, e quando a moto se afasta de ti, tu ouve uma frequência menor, ou seja, um som mais grave. É interessante chamar a atenção que, embora eu tenha usado o som de exemplo, o efeito Doppler não acontece só para o som, ele acontece para qualquer onda. Se tu pensar, por exemplo, nessa lâmpada que existe em cima da ambulância, ela está emitindo uma onda de luz. E assim como quando a ambulância se aproxima de ti, tu ouve uma frequência maior no som, tu também vai ver essa luz com uma frequência maior. E essa pessoa vai ver essa luz com uma frequência menor.
A gente normalmente não nota isso no caso da luz, porque para tu notar o efeito Doppler da luz, tu precisa estar andando muito rápido. A fonte teria que estar andando perto da velocidade da luz, que é absurda. No dia a dia, então a gente não nota. Mas o efeito Doppler também acontece para a luz. No caso da luz, o que é uma frequência maior? Lembra que no caso da luz, a frequência determina a cor. Normalmente, uma frequência maior vai ficar uma cor... pensa nas cores do arco-íris. Começa no vermelho e vai indo para o azul. Se tu vê uma frequência maior, tu vai ver uma cor mais próxima das cores no fim do arco-íris. Tu pode pensar que seria uma cor mais azulada. Não é realmente azul, é uma cor de frequência maior. Pode pensar que é uma cor mais azulada. Já essa pessoa iria ver as cores com uma frequência levemente menor. As cores de frequências mais baixas são as cores do começo do arco-íris, o vermelho, o laranja. Então tu pode pensar que essa pessoa iria ver uma cor mais avermelhada. De novo, a gente não nota o efeito Doppler da luz no dia a dia porque a ambulância, a fonte, teria que se mexer muito rápido, mas ele existe também para a luz. Inclusive, a gente sabe a cor que algumas estrelas deveriam ter por causa da temperatura delas. Mas daí quando a gente olha para algumas estrelas distantes de nós, a gente vê que elas estão mais avermelhadas do que elas deveriam estar. Se a gente está vendo uma cor mais avermelhada, quer dizer que a luz, a onda que chega dessas estrelas até nós, a gente está vendo com uma frequência menor. Ou seja, essas estrelas devem estar se afastando da gente. Isso é um dos indícios de que a gente tem de que o universo está expandindo, o efeito Doppler da luz. Então, resumindo, o efeito Doppler é essa alteração aparente da frequência quando existe movimento entre quem faz a onda e quem percebe ela. Quando existe a aproximação, tu vê uma frequência maior, isso é um som mais agudo ou uma luz mais azulada, depende da onda que tu está falando. E quando a fonte se afasta de ti, tu percebe uma frequência menor. Existe, inclusive, uma formulinha, tá? Não costuma aparecer muito, mas existe uma formulinha para tu calcular exatamente qual que é a frequência que o observador vai perceber. Como é que tu descobre isso? A formulinha é essa aqui. A frequência que o observador percebe é igual a frequência da fonte vezes essa coisa feia. O que eu coloquei aqui? Velocidade do som é a velocidade da onda, no caso estou fazendo um som de exemplo, mais ou menos a velocidade do observador, a velocidade da pessoa. Aqui eu fiz a pessoa parada nos meus exemplos, mas ela podia estar andando também. Dividido pela velocidade do som, menos ou mais a velocidade da fonte. No caso, seria a velocidade da ambulância nesse meu exemplo. Esses sinais aqui tem que tomar cuidado. A gente usa... Por que eu coloquei dois sinais? Quando existe aproximação entre a fonte e o observador, a gente usa o sinal em roxo, mais em cima e menos embaixo. E quando existe afastamento entre o observador e a fonte, a gente usa o outro sinal, o de menos em cima e o de mais embaixo. Essa fórmula parece meio bizarra, mas é só ver que ela faz sentido. Olha só. Aqui tu tem a frequência que tu vai perceber. O que ela é? Ela é a frequência original, a frequência da fonte, vezes alguma coisa. Se essa coisa for um número maior que 1, então, se esse número aqui for grande, o que está dentro do parênteses, olha só. Então, a frequência observada seria a frequência da fonte vezes um número grande. Ou seja, essa frequência vai ser maior do que essa. Já se isso aqui for um número menor do que 1, a frequência observada vai ser a frequência da fonte vezes um número pequeno. Então, provavelmente, a frequência observada vai ser menor que a frequência da fonte. Daí, para lembrar dos sinais, é só tu se dar conta, então, que isso tem que ser grande quando eles estão se aproximando e pequeno quando eles estão se afastando. Então, quando eles se aproximam, tu usa o mais em cima para aumentar o numerador e o menos embaixo para diminuir o denominador. Isso aqui fica uma coisa grande. É mais ou menos essa a ideia para lembrar dos sinais. Mas olha só, vamos fazer um exemplo, acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Vamos dizer que a gente tem aqui, então, uma moto vindo para frente a 72 km por hora. Legal que eu esqueci de desenhar alguém andando nessa moto, então é uma moto solta, possuída, andando a 72 km por hora. Daí vamos dizer que essa moto está emitindo um som por causa do motor de 400 Hz. Essa é a frequência emitida pela fonte. Daí o observador está parado, aqui desse lado, e eu quero saber qual a frequência que ele vai ouvir. Olha só, é basicamente uma aplicação dessa formulinha aqui. Como é que fica, então? A gente acabou de ver que a frequência percebida pelo observador é igual a frequência da fonte vezes, abre parênteses. Daí, é a velocidade do som.
Notem que na formulinha é em cima a velocidade do observador e embaixo a velocidade da fonte. E daí tem que cuidar os sinais. Como ele se aproxima, é mais em cima e menos embaixo. O observador está desse lado, a moto está se aproximando dele. Daí agora é só substituir os valores, olha só. Vamos fazer isso aqui. A frequência percebida pelo observador, então, é igual a frequência do som emitido pela fonte, que é 400 Hz, vezes velocidade do som é, de acordo com o enunciado, 340 metros por segundo, mais a velocidade do observador é zero, então nem precisa colocar aqui em cima, mais zero, dividido pela velocidade do som, que é 340, menos a velocidade da fonte. Toma cuidado que todas as outras coisas estão em metros por segundo, mas a fonte está em quilômetros por hora. Tem que converter para unidades de Cita. 72 km por hora, se tu dividir por 3,6 para passar para metros por segundo, fica 20 metros por segundo. Então aqui vai 20. Então isso aqui vai ficar 400 vezes 340 dividido por 340 menos 20, 320. E olha só. Agora, pode simplificar aqui, que simplifica, corta esses zeros. 34 dividido por 32, tu pode simplificar isso, divide por 2 em cima e embaixo, isso aqui fica 17. Isso aqui fica 16. 416 tu pode simplificar por 4. Isso aqui fica 100. Isso aqui fica 4. 100 dividido por 4. 100 e 4 de novo. Isso aqui fica 25. Isso aqui fica 1. Então, tu ficou com 25 vezes 17. Quanto que vai dar isso? Vou fazer rapidinho aqui. 25 vezes 17. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 2, 14. Mais 3, 15. Desculpa, 7 vezes 2, 14. Mais 3, 17. Que horror. Daí 1 vezes 5, 25. Isso aqui ficou 5. 7 mais 5, 12. E isso aqui ficou 2, 2, 4. Então, resumindo, isso aqui ficou 425. A frequência percebida pelo observador, 425 Hz. Notem que a frequência que o observador percebeu deu uma frequência maior que a frequência emitida. Faz sentido? Sim, eles estão se aproximando. Então, tu vai ouvir uma frequência maior. Então, embora a moto emita 400 Hz, esse cara estaria ouvindo 425, uma frequência um pouquinho mais alta. Mas a ideia básica de efeito Doppler, então, era isso. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.